aí, Robin! Eu quero aprender a derrotar o Blader X! O quê? E quem ganhar, leva tudo! Vai lá, mestre! Ensina eles aí! Ah, qual é? Isso é impossível! Tá na hora do show, Storm Pegasus! Vamos nessa, então! É isso mesmo, senhoras e senhores, um dos conjuntos mais épicos de Beyblade X está aqui em nossas mãos. O conjunto dos 25 anos de Beyblade X está aqui conosco e ele foi graças a vocês. Graças a cada uma das compras que vocês fizeram com os nossos links do canal, a gente conseguiu dar uma boa economizada nesse set. E o unboxing de hoje é a prova definitiva que a força que vocês dão aqui pro canal se transforma em frutos, que é esse conjunto tão incrível que a gente vai pegar aqui agora, ó. Esse conjunto foi comprado do vendedor Base Collector lá no AliExpress. Vamos pegando bem aqui, misericórdia, gente. Que caixa imensa. Estamos aqui com a versão Takara Tomiya, mas ainda assim muito original, do conjunto de 25 anos do aniversário de Beyblade, onde aqui atrás a gente vê cada um dos remakes, galera. Remake da Dragoon com 460 Rubber Axel, remake do Pegasus com 370 Rubber Axel, do Valkyrie, famoso Valkyrie, remake de Burt, gente, 260 Rubber Axel, e um Transword holográfico com 4 lançadores de todas essas temporadas que a gente chama tanto de Beyblade, todinhas por aqui. E vocês percebam que a caixa aqui, ó, ela é fechada no velcro, onde nós encontramos essa arte tão exclusiva do Valt, do Tyson, do Jink e tudo mais. E também os 4 remakes estão todinhos aqui para nós saborearmos as nossas lutas. Agora, para tirar os bases de dentro do estojo, como é que a gente faz? Abre aqui na lateral, que é aqui onde vai estar todo o conjunto preto, também a parte plástica de cima. E aí a gente vai puxando e a gente tem aqui uma parte que tem os bays e lá dentro também mais um outro estojo que é onde estão o resto das peças. Aí aqui estão os adesivos, o QR Code, que a versão do AliExpress, a Takara Tomiya, não vai pegar no app japonês. E aqui também estão todas as coisas, inclusive seus 4 lançadores. Aí a gente tira aqui dessa parte de cima então, gente, o plástico é bem firme e vocês podem perceber que os adesivos eles não estão todos diretos no bay. Alguns estão aqui direto na tampa, então vocês vão ver aqui, por exemplo, a Dragoon. A Dragoon, ela tá bem presa aqui dentro, tem que apertar com muita força, só que lindeza, gente, Dragoon. A Dragoon tá aqui já todinha pré-adesivada, falta só aqui a parte do meio. Vamos pegar aqui também, ó, remake do Storm Pegasus de X, pra poder enfrentar meu L-Dragon. Nossa, mano, tá muito preso. Você tem que fazer muita força, gente, quando vocês forem pegar ele daqui. Aí vem o meu mano Valkyrie. Esse tá aqui também presente, já todo adesivado. E também o Transword, que você pode achar que ele é a mesma coisa, mas não é não. Você veja que aqui no meio, ó, ele é todinho foil, todo holográfico, bonitão. E já com o novo Metal Coat Clear aqui em cima, ó, tá todinho atualizado. Próximo agora, sacão das peças, gente, vocês podem ver que todas as pontas vêm aqui separadinhas, os 3 rubber flats. Todas as artes, uma aqui já saiu da minha mão, então a gente vem aqui, vai pegar a tesoura, vai cortar todo mundo. E é curioso, inclusive, gente, é que agora a gente já tem 3 Rubber Axel com esses aqui. Aí mais um da coleção, a gente tem 4 Rubbers. Haja ponta de borracha aqui na nossa coleção. As cremalheiras, elas já vêm bem retinhas, tanto o Dragon Winder quanto a cremalheira normal, ó. Então você não se preocupe se você ter a sua cremalheira enrolada, ela já vem reta. Lançador canhoto de cremalheira, graças a Deus, que eu vou utilizar não só pra minha Dragoon, mas também pro L-Drago, para também poder lançar meu Cobalt Dragoon, gente. Esse aqui não vai quebrar mola, graças a Deus. Um lançador de cremalheira destro, que esse aqui é diferente, que a gente tem as palavras em dourado também, ó, também girando pra direita. E é importante falar também pra você que tá com dúvida sobre o Dragon Winder da Dragoon, se ele entre outros lançadores vai entrar no lançador destro? Pode sim, senhor, gente. É igual a Beyblade Burst. Você tá querendo utilizar a cremalheira da Dragoon para lançar seu Samurai Saber? Pode, sem problema. Tá com dúvida também se ela vai entrar aqui no lançador normal, gente? Entra sem problema nenhum. E a cremalheira da Tenka, o lançador Dragoon, pode também, galera. Todo mundo entra em todos os slots. E 2 Sting Launchers, que um é o do Pegasus e o outro é do Valkyrie. Eles fazem referência justamente aos lançadores lançados na época. O do Pegasus era todinho azul e, é claro, destro. E também tem aqui o do Valkyrie, a gente tem ele azul com preto. E esses aqui, a cremalheira tem o tamanho normal aqui na cordinha, viu, gente? Isso aqui é o lançador de corda padrão, mas também fazendo cores justamente igual aos antigos. Agora a parte dos adesivos, galera, os únicos que são obrigatórios mesmo de aplicar são os do centro do Pegasus e da Dragoon. Por causa que se você olhar aqui, por exemplo, o Pegasus, você já tem ele todinho adesivado aqui no meio, já é como se fosse tipo tatuado. Dragoon também, você adesivar por cima do adesivo fica meio redundante, então esses adesivos eu não vou aplicar, mas esse aqui e o da Dragoon vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vamos pegar aqui o da Dragoon, tirar aqui, ó, colocar redondinho, tirei, botar alinhadinho aqui com a Ferabit, ó,
Que delícia. O Pegasus aqui tirei. Vou botar aqui no meio do Facebook. Olha isso, gente. Remake do Pegasus, que lindo. Do Valkyrie a gente não precisa botar tanto. Esses aqui eu vou deixar aqui só o que vem direto aqui na própria Blade. Já que as asinhas, as penas e tudo mais já vem aqui tudo direto no Bay. Vou guardar pra depois. Por exemplo, esse aqui rasgar demais a tinta, desgastar muito. E esses aqui, se vocês perceberem, ele tem detalhes de cada um. Da Dragoon, do Valkyrie, do Pegasus. Pra poder aplicar ali no Dransforge. Pessoalmente, eu não tô querendo colocar esses adesivos no meu Dran, porque ele vai ficar no lugar do Dran normal, da cor da Takara Tomy. Então esse aqui vai estar mais brilhante, tem o meio normal. Então eu tô pensando em preservar esses, não vou usar. E para o primeiro Bay de hoje, a Dragoon, o Bay que eu mais queria nesse set, galera. Eu tava querendo muito esse remake. E aqui está ele, com 460 e Rubber Axle. Quanto é que pesa cada uma das peças da Dragoon, gente? Vocês notem, a Dragoon pesa 25,3 gramas. Aí depois a Hatchet da Dragoon é o 460 branco sólido, pesando 6,2. E aí o Rubber Axle, que nós temos aqui ao todo pesando, nós temos aqui 3,1. Meu Deus, gente, como eu queria esse Bay aqui na nossa coleção. Afinal, essa foi a geração que assisti na TV Globinho e agora ela tá aqui fazedora de X. O Bay de antigamente eu não tenho, mas eu tenho o remake dela em Burst. Então essa aqui já é a minha segunda Dragoon. Muitos detalhes de antigamente continuam bem preservados, com a representação da Fera Beat aqui no meio. O anel de ataque tá aqui em cima também, sem falar também da parte do anel de defesa que tá fusionada aqui na Blade, enquanto no remake de Burst não tinha assim nada, porque o metal era justamente o disco de fora. Lógico que ao invés de estar seccionada em duas partes, a gente tem a Dragoon seccionada em três, porque é diferente o encaixe do lançador de X comparado com o de Burst e de Beyblade Classic. E essa é uma Blade extremamente quadrada e também uma das mais leves. Isso faz com que o combo da Dragoon seja extremamente veloz e corra muito, mas infelizmente ela não tem como fazer muita equalização, já que ela não é tão fechada, tão redondinha. Os seus pontos de impacto, inclusive, são bem curtos e comparado com a Dragoon de antigamente, onde essas partes aqui da cabeça do dragão canhoto ficavam um pouco mais pra fora, aqui elas estão bem dentinho e o máximo do impacto que a gente tem é das quinas dos quadrados e do resto aqui dessas pontas que estão aqui no final. A Dragoon, felizmente, ela já vem toda com os adesivos pintados direto, e se você quiser colocar os adesivos por cima dos adesivos, você pode, mas eu pessoalmente não vou querer, porque vai ficar descascando, e os olhinhos, ainda mais que é tão difícil de colocar, já tem por aqui. Você só iria adesivar mesmo a Dragoon se você quiser tampar essa diferença aqui, que tem da parte que sai do plástico pro metal, que tá todinho aqui fora. É bem semelhante a Dranzer, onde o anel de ataque é plástico e depois metalizado só por aqui no fim mesmo. Tanto que vocês vão notar que aqui nesse final do plástico pro metal, é aqui onde a gente tem a pintura branca e o principal ponto de impacto é aqui. Eu já tinha feito umas outras testes, então por isso que aqui tá desgastado. E essa parte daqui de baixo, além da gente ter aquela atualização do encaixe da Hatchet, vocês vão ver que aqui faz um pouco de referência ao corpo de baixo da Dragoon, onde a gente tinha a base, onde a gente tinha um anel de defesa e depois ia pra ponta. Tanto que é por isso que a Hatchet 460 também tá aqui nessa cor branca todinha sólida, porque ao encaixar um com o outro, a gente vai fazer bem a base da Dragoon, de onde a gente tem aqui se alinhando todas as 4 pontas do 460, junto com as outras 4 pontinhas da Dragoon. Agora, apesar de estar com 460, que é uma das Hatchets mais baixas, quando a gente tem o Rubber Axle nesse Bay, o Bay ele acaba ficando um pouco mais alto, e aqui, como a gente tem a borracha igual na base da Dragoon de antigamente, é claro que o nosso Bay ele vai girar menos. Infelizmente, para as nossas pontas de borracha aqui em Beyblade X, a gente só tem essa opção, cuja borracha é muito grande, e aqui na ponta a gente tem muitos dentes, e aí o Axle normal, que não tinha borracha, girava pouco, aqui então vai girar ainda menos, porque o consumo de resistência do Rubber Axle é extremamente alto. A gente tem aqui esse prato de cima, que quando engata o X-Line, permite que ele consiga fazer seu Extreme Dash e não fique limando a borracha direto. E quando o Bay tá caindo, ele ajuda até dar um ladzinho para quando o Bay estiver parando de girar, ele pelo menos ter uma última vida. E aí quando a gente monta a Dragoon por completo, nós temos aqui a representação do Bay clássico, onde a gente tinha a base com a borracha azul, nós temos aqui nosso canhoto com anel de ataque e de defesa, e quando ele corre, essa borracha faz com que o Bay corra extremamente veloz. Aqui em cima a gente já não tem muito peso, a borracha carrega o Bay em extrema velocidade, mas é nessa que essa velocidade é tão grande que às vezes a Dragoon acaba se jogando pra fora da arena. Então infelizmente a Dragoon, por mais que seja canhota, ela não é muito eficaz, mas que pelo menos a gente tem finalmente o remake desse Bay fazedor de X. A gente tem aqui, graças a Deus, quem queria lutar com a Dragoon é aqui onde você vai conseguir nesse set, e ao pegar o seu peso por completo,
Nós temos aqui a Dragoon ao todo pesando 34,6 gramas, gente. Tem blades inteiras que pesam mais que esse combo inteiro. Vocês podem ver, a Dragoon é extremamente leve, assim como a gente já viu em Burst. E vamos torcer para que a gente consiga mais Recolors dessa Dragoon, porque não é todo Blader que vai conseguir comprar esse conjunto tão caro e tão raro. Quem sabe ainda não vê uma Dragoon em alguns outros random boosters ou algo do tipo. Aqui, quem sabe outros Bladers não consigam realizar batalhas com o Bey do Tyson, independente da cor, e até fazer outras combinações, né não? Para o nosso próximo bem, nós temos o Storm Pegasus, e esse aqui, meus amigos, a gente não tem só o remake de Beyblade Burst, como também a versão de Metal Fight. Quem diria que a gente ia ter todos os Storm Pegasus, não é mesmo? Bora pesar quanto que a gente tem cada uma dessas peças. Primeiramente, a Blade do Storm Pegasus pesa ao todo 30,9 gramas. Depois, a gente tem a Hatchet 370, temos aqui 6,3. E aí, mais um Rubber Axel, vermelho com azul, pesando aqui ao todo, vejamos, ele tá aqui com 3,1. Como podemos ver do nosso Storm Pegasus, galera, aqui aconteceu igual a Dragoon, onde antes os lançadores tinham todos 2 dentes, então por isso que o layout ficava aqui preservado. Agora aqui a gente tem 3. Por outro lado, vocês percebam que a gente teve uma adaptação das palavras que ficavam nos adesivos aqui dentro da nossa Blade. Percebam vocês que aqui a gente tem o Hybrid e o Will, fazendo aqui a palavra inteira do que era aquele novo sistema. Mas agora aqui no nosso, vocês percebam que a gente tem Hybrid Will System. Agora tá escrito por completo, mas ainda preservando não só o design, mas também o que era aquela nova geração, que era a próxima parte de Beyblade Metal Fight e depois do Pegasus primário. Agora, lateralmente, quando a gente compara a parte que representa o metal do Storm Pegasus, aqui em Beyblade Burst a gente tinha uma quantidade razoável e o recheio tava aqui dentro, então a gente não tinha um metal batendo direto em todo mundo. Aqui agora em Beyblade Metal Fight e Beyblade X nessa comparação, a gente tem até o metal mais ou menos na mesma espessura, só que o problema é que a gente tem um vão imenso aqui embaixo. Por mim, esse metal ele tinha que vir um pouco mais para baixo, deixar ele um pouco maior, porque esse vão deixa o Pegasus, infelizmente, extremamente exposto. Ele já tem as suas 3 lâminas bem redondas aqui ao redor, bate com uma força razoável, mas infelizmente ele fica muito lá em cima para poder ser aproveitado por completo. Uma outra coisa que a gente pode comparar com o nosso Pegasus em relação ao original e seu segundo remake, é que antes a gente tinha distribuição de peso aqui até que bem triangular nos pezinhos e nos parafusos. Só que agora aqui a gente tem ela um pouco mais quadrada, um pouco mais oval, o que vai afetar no desequilíbrio nos ataques do nosso Pegasus. Assim como a Dragoon, os adesivos que a gente vai colocar no Pegasus, o importante mesmo é só o do Facebolt, que esse tem que tirar daqui e colocado bem mesmo. Mas o resto, o Hybrid Wheel System, os olhinhos também, esses são opcionais. E aqui mesmo, inclusive, os bays não batem tanto, então vou deixar por aqui. Meus adesivos eu não aplico, porque senão eles vão acabar descascando pra cima. Aqui já facilitou muito a minha vida. E assim como o Pegasus de antigamente, é dentro que é plástico e ao redor é metal. É diferente da Dragoon, onde a gente tem aqui essa pequena transição, que plástico aqui no meio e aí depois metal essa ponta. Todo mundo aqui tá bem metalizado, criando uma estrutura bem semelhante que a gente já tinha do Pegasus originalmente. Mas é uma pena que ele não vem tanto aqui pra baixo. Já agora na Hatchet dele, já que a gente tem essas 3 pontas aqui triangulares, nós temos o 370 que vai deixar o nosso Bey ainda mais alto, gente. Subiu ainda mais e é claro que a gente tem as 3 asas alinhando com as 3 pontas, mas agora você perceba a distância que fica do metal aqui em cima até a parte que chega na Hatchet e o adversário pegar. Aqui tá muito exposto e o inimigo pode pegar aqui nesse meio facilmente. O Pegasus, ele vai ficar bem suscetível a ataques de um Shaky Edge, por exemplo, de ataques de algum Bey que tá utilizando o Under Needle, então ele tem que tomar cuidado com isso. Sem falar também, é claro, do Rubber Axel, que vai deixar ele ainda mais elevado. Felizmente aqui a gente também tem o azul com vermelho igualzinho a gente já viu em Beyblade Burst, com a ponta Quick Dash, ou então antigamente com o próprio Rubber Flat. Imagina se no futuro a Takara Tomy não vai lançar outras pontas de borracha, outras versões dessas aqui que são aceleráveis desse jeito, porque por enquanto o Pegasus, além de exposto, ele tá girando bem pouquinho, e quando a gente pesa ele, nós vemos aí o veredito. Nosso Pegasus pesa ao todo 40,4 gramas. Volto a dizer, espero que a Takara Tomy lance o Pegasus em outros Recolors, de outras maneiras, para que as pessoas consigam comprar ele sem precisar ser desse conjunto tão caro. E eu acredito que no futuro, se a Takara Tomy lançar um Galaxy Pegasus versão Beyblade X, ela vai aprontar igual o Burst, porque esse Pegasus ele não era customizável. Mas o remake do Galaxy e do Kerbex eram todinhos customizáveis. A gente podia chegar aqui no meio e empurrar a pecinha de dentro para fora,
chegava aqui no Pegasus, fazia a mesma coisa. Considerando que a gente já tá na fase CX, tenho certeza que a Takaratomi vai querer repetir a dose e nos dar um bem que faça igual isso aqui também, viu? Tô só esperando a gente ter aqui um Pegasus meio CX pra gente customizar no futuro. Tenho certeza que eles vão fazer essa com toda certeza. Ora, o nosso próximo bem, nós temos o Valkyrie. Sim, meus amigos, agora sim a gente tem um azul aqui poder fazer comparação. Não é da Takaratomi, da Haas, mas o princípio é o mesmo. Quem diria que o Valkyrie, que o bem do Valkyrie tá aqui, fazedor de Extreme Dash. Sua ponta é o Rubber Axel, a Hatchet é o 260. E quando a gente vê o peso das peças, dentre os remakes Dragoon, Valkyrie, Pegasus, nós temos aqui 33.3, é um dos que mais pesa. Aí depois a gente tem a Hatchet pesando aqui 6.1. E por último, mais um Rubber Axel, nós temos 3.2. Gente, o meu Valkyrie é o da Hasbro, não tem versão da Takaratomi, mas o princípio igual se aplica. Temos aqui as mesmas peninhas aqui atrás, os mesmos detalhes dos adesivos, inclusive o detalhe do chip NFC, que a versão da Hasbro não tinha, mas lá no Japão você podia colocar o Bay dentro do Bay Terminal e poder batalhar com ele. E vocês notem que além da gente ter essas asas imensas, tendo um alcance muito grande, tudo isso aqui é metal. Aqui no meio tem a separação, a asa bem imensa e batendo bem forte. Nós também temos aqui como se fosse uma fusão do disco de Forja Boost junto com a camada de energia para poder criar essa Blade. Essa aqui, galera, ela é extremamente forte e se você colocar num combo rebaixado, a Valkyrie vai utilizar o seu poder com toda a eficácia. Essa aqui é uma daquelas que você pode levar em um combo competitivo e surpreender seu adversário, porque ninguém imaginava que o Valkyrie iria ficar tão grande. Sua única fraqueza, infelizmente, fica de novo igual o Pegasus, porque aqui a gente fica com um vão gigantesco. Vou pegar aqui o 260 para vocês verem. Olha só o tanto que fica aqui nesse meio. Irmão, se aqui alguém tiver com Under Needle, tiver com Low Flat e pegar aqui justamente nessas partes, o Valkyrie, ele tá frito. Já não bastasse o 260, que ele já se eclode muito sozinho, imagina então o Blader conseguir pegar justamente nessa parte tão exposta. A fraqueza da Valkyria, infelizmente, tá aqui. O 260 a gente não tem aqui o formato tão triangular para poder alinhar por aqui. Se você quiser colocar o 960 azul com branco, seria uma boa. Mas tem um motivo de por que essa Hatchet foi escolhida. De acordo com os próprios Master Bladers, a gente tem o 260 com essas duas pontas para imitar esses dois lados que a gente tinha das pontas de Beyblade Burst. E aí é com isso que a gente tem o Rubber Axel entrando de fato aqui, ó, para poder imitar justamente a borracha preta que a gente tinha por aqui, o combo feito por completo. A única coisa que o Valkyrie vai ficar te devendo mesmo é ter as escamas despertáveis, ó. Sem borracha ele não ficou e sem esses ladinhos simétricos também muito menos, mas é uma pena que a fraqueza da Valkyria é justamente essa. Super elevada, vão exposto, pontinhas que já se eclodem e a gente não tem uma distribuição de peso aqui para as três pontas aqui do nossa Valkyria. Agora uma curiosidade que eu não sei se vocês sabem, se você olhar bem lá dentro do Valkyrie, você vai notar que ele tem a letra B do disco de Forja Boost. Esse é um detalhe que quase você não consegue perceber, você teria que desmontar o Bay, mas ele já imagina, por exemplo, que o disco de Forja tá preso aqui dentro, ó. Olha o Boost, olha essa letrinha B. Agora olha bem aqui dentro, ó. É como se tivesse o disco de Forja por aqui, sem falar desse design de gênio que não teve corte nenhum na cara da Valkyria, porque a gente tem aqui todos os três encaixes passando aqui justamente nesse vãozinho e pegando aqui em cima. Rotacionaram um pouco da entrada pra gente não ter nada do Bay cortado, diferente da Excalibur que teve a sua parte da espada cortada na frente, de onde a gente termina de comparar o peso final de tudo montado. Nosso Bay ao todo aqui pesando 42,6 gramas. Quarto e último Bay, nós temos agora o Dransword, galera. Esse aqui não é remake, esse aqui é o conjunto de onde a gente já tem os protagonistas mesmo, e esse aqui é nosso velho conhecido e não tem ponta de borracha, com a Beat Flat e a Hatchet 360. Quanto é que pesa cada uma das peças? Então aqui a história é outra, pesando mais que todo mundo, ele aqui não é remake porém, né? 35 gramas. Depois, nossa velha conhecida Hatchet 360 com 6.2. E aí a Beat Flat, pesando aqui menos, é claro, porque nós estamos vendo onde não tem a borracha, temos aqui 2.2. A princípio, quando a gente compara esse Drum de agora com o Drum da primeira leva, pode parecer que não mudou muita coisa, mas tem sim senhor. Primeiramente, você percebe que aqui o centro ele é foil, ó, ele é todo brilhante, todo colorido. Nós temos agora aquele revestimento que tá vindo em cima de todos os metais de Beyblade UX e CX, que vai fazer com que o nosso metal não oxide tão rápido. E você note aqui, ó, antigamente, pra quem não se lembra, Beyblade X tinha um encaixe meio quadrado aqui no encaixe da Hatchet. E por causa dessa quininha quadrada, com o desgastar das lutas, às vezes isso aqui quebrava e saía. Mas agora a gente já tem ele aqui atualizado,
cantinho redondo, pra gente não ter nem desgaste nem no nosso metal, nem no encaixe de Hatchet, e de resto a performance continua a mesma. Hatchet 360, nossa velha conhecida, para alinhar para cima aqui das 3 lâminas. Flat aqui com maior resistência, eclosão em quantidade padrão de dentes, não vai gastar tanto. E uma coisa que vem para você adesivar esse drum tão especial são justamente adesivos que tem referências a cada um dos outros bays. Vocês percebam que caso a gente queira adesivar nosso drum, que no momento eu tô em dúvida se eu coloco eles ou não, a gente tem o pedacinho igual à asa do Valkyrie, nós temos um outro que vem por aqui fazendo referência ao Hybrid Wheel System que tem no Pegasus, também temos aqui a pontinha vermelha de onde está escrita Dragon pra gente colocar por cima, e esse outro adesivo opcional que vai aqui por cima de todos, que tem a boca escrito 25 saindo aqui da boca do dragão do drum. Pessoalmente, eu por enquanto, eu vou deixar o meu drum normal assim mesmo, porque quando eu quiser lutar com o drum da cor padrão, eu vou utilizar esse, que tá com encaixe reforçado, a gente tá aqui com um novo revestimento por cima, o brilhozinho todo foil. Talvez, se eu não adesivar esse drum aqui, eu coloque alguma outra versão especial, talvez no azul ou algo do tipo, a gente ainda vai descobrir. Mas o que a gente pode ver é que ao todo, nosso drum tá aqui pesando, ó, ele tá aqui com 43,4 gramas, é o mais pesado de todos, ele só não é remake. Então, primeiramente, né, gente, os test launches. Primeiro Dragon, lançador canhoto, 3 vezes um Larry Rip. Ah, que beleza, gente. Olha a fúria do Rubber Axel. E de poder lançar um bem canhoto sem preocupação de quebrar alguma engrenagem interna, não é mesmo? Quando não tem ninguém, é assim que luta Dragon. Agora com o Pegasus, 3 vezes um Larry Rip. Oh, meu Deus. Aí vem a borracha destra do Jin Kagane, gente. Que maravilha, também vem correndo bastante. Como vocês sabem, Rubber Axel tem pouca resistência, mas é assim que ele bate. Vocês um Larry Whip, agora o Valkyrie, galera. E aqui no canal não tem problema de chamar ele de Valkyrie não, viu? Pode chamar com o nome que você quiser. O Bey é original e a Valkyria tá aí também, viu? Tá aqui nas cores da pontinha do Varble. E é claro também, Grand Sword do meinho holográfico, gente. Olha só que lindo. Eu ainda tô em dúvida se eu coloco os adesivos especiais nele ou não, galera. Mas esse Drum aí a gente já conhece e o Flat gira mais, porque ele não tá consumindo seu giro na borracha em dentes a mais, né? Fez isso no Light Rip e agora botamos os 10 pra lutar. Primeiramente, eita, olha aí, gente. Olha aí, Dragon enfrentando o Grand Sword, gente. Vamos primeiramente colocar todos os base set para enfrentarem uns aos outros. Olha aí, Drum Sword enfrentando a Dragon, extremamente leve, chegando no final, vitória do Drum. Fez um Light Rip, agora vamos, gente. Olha aí, Drum Sword enfrentando Pegasus, gente. Tô muito feliz de que a gente pode adicionar bays tão clássicos em suas cores originais pra poder fazer parte dos combos aqui do canal, viu? Olha só, vai batendo agora, vitória daqui do Drum Sword. Fez um Light Rip, agora lá vem ele, Valkyrie, meu Deus, Mount Aoi, foi jogado pra fora com tanta força que até levantou um trilho, gente. Fez um Light Rip, vamos agora botar os outros para se enfrentar. Dragon e Pegasus podem lutar legalmente um contra o outro. Inverse também já dava, né? Mas sempre tinha um medo tão grande daquela camada de energia quebrar. Agora que todo mundo é devidamente metalizado, a gente vai sem medo. Vitória do Jinka. Fez um Light Rip e agora lá veio ela, a Dragon, a enfrentar o Valkyrie, gente. Essas borrachas, meu Deus, gente, como elas correm e também como elas se desgastam. A borracha embaixo ela é muito fininha. Vamos agora os dois colidinhos, atenção. Vai caindo no chão. Vitória aqui, ó, da Valkyria. E 3 vezes um Light Rip. E agora vamos realizar algumas batalhas por aqui. Começando com o nosso Drum holográfico. Enfrentando o Drum pintado, gente. Só que ele joga ali pra fora. O combo dele era de 1,60 Rush, ganhou de Overfinish. 3 vezes um Light Rip. E agora vamos mandar o Cobalt Break contra Dragon, gente. O bem aqui que é quadrado gira nas duas direções. A gente tem o Cobalt Drake pra direita e a Dragon pra esquerda. Os dois quadradinhos, como é que eles fazem? Olha aí, Cobalt Drake vai jogando o inimigo no chão. Pera aí, conseguiu sobreviver. E 3 vezes um Light Rip. E agora entra para enfrentar o outro aí, o Dragon e Dragon. Meu Deus, borracha colidindo forte, jogando ali pra trás. E cai ali dentro do Overfinish. 3 vezes um Light Rip. E agora vamos de Pegasus e L Drago. Versão Beyblade X, gente, olha só como que eles fazem. Olha aí, Rubber Axel enfrentando seu letal adversário. Mas aí também ele já perdeu muita energia, vai caindo no fim, ele Drago venceu. 3 vezes um Light Rip. Vamos agora de Pegasus e Aeropegasus, gente. Axel contra Rubber Axel. Vamos ver quem sobrevive mais, gente, atenção. Golpes pesados, jogando o Jinka no chão. 3 vezes um Light Rip. E agora a gente tá colocando o Grand Dagger. E primeira vez a gente teve o Valkyrie single layer, o double layer. E depois aconteceu com o Drum a mesma coisa. Primeiro o Drum Sword, depois o Dagger. Vitória por Overfinish. E agora vai todo mundo enfrentar os Blade Breakers. Pegasus começa enfrentando a Dranzer, legalmente podendo batalhar e sem risco de quebras. Olha só.
Taper ali vai conseguindo sobreviver ao Rubber Axel, que cai no chão facilmente. Existe um Light Rip. Valkyrie agora enfrentando a Dranzer, vencendo para Extreme Finish. Existe um Light Rip. Sword enfrentando a Dranzer. Eita! Pesando bem mais e dando muito mais dano. Nossa, a Dranzer voltou tontíssimo para trás. Vai chegando agora no final do giro, como é que vai ser? Atenção. Vai caindo. Taper bem vivo. 3 vezes um Light Rip. E é claro que a gente não pode ficar sem o Tyson enfrentar o Kaina mesmo. Nossa, velocidade do Rubber Axel, gente, subiu. Correu com muita força. Vem agora, será que ele consegue sobreviver chegando no final? Os impactos laterais vão vindo, mas ele cai. 3 vezes um Light Rip. E vamos agora de Draciel, gente. Olha aí, Dragon voando. Vários golpes. Veio sucessivo, um atrás do outro, bem leve, empurrando ali, tá no combo do Metal Needle. Rubber Axel já perdeu muita energia. Draciel vai sobreviver no final, será? Caiu e venceu. 3 vezes um Light Rip. Draciel e Dransword, o impacto vem, atenção. Muito virado, mirando ali na Hatchet. Utiliza Metal Needle, quase saiu da Extreme Finish, mas saiu no over. 3 vezes um Light Rip. Vem agora Draciel. Saiu eclodida com a Hatchet pegando nos tiros, Pegasus venceu. 3 vezes um Light Rip. Valkyrie agora enfrentando a Draciel. Olha aí o 260 desequilibrar, mas já perdeu muita energia. Como é que vai fazer agora? Ei, foi pra longe. Vai caindo cada vez mais. E agora vamos de Digger, 3 vezes um Light Rip. Entrou o primeiro bait e o segundo. Nossa. Voou muito forte pra fora. 3 vezes um Light Rip. Digger agora enfrentando o Dransword. Fez quase ali um Draconic Break, colisão frontal. Digger já perdeu muita energia. O Pod tentando manter a vida ali. Vem agora atingindo, muito revirado, começa a cair, sobrevive no final, veio o Dran. 3 vezes um Light Rip, agora lá vem ele, Pegasus contra Digger, colisão ali vem na frente, o impacto vai jogando pra cima da X-Line. Rubber Axel já perdeu muita energia, Point vai conseguir tancar, joga o Jinka no chão, olha o lado do resto do prato do Rubber Axel. Mais a vitória da Digger, 3 vezes um Light Rip, vem agora Valkyrie, atenção, Rubber Axel perseguindo esse Bay, bem atingindo ali pela tangente, galera. Agora já consumiu muita energia, o Brexel tá parado ali no meio. Essa vai vir facinho pro Ray, ó. Ganhou. E finalmente, é claro, a mais temida, a mais lendária Black Dranzer, o último adversário de hoje. Fez um Light Rip. Entra então, Black Dranzer. Vem agora ela. Dragon, impactos vem, bateu na trave da Extreme Finish. O que é que o Tyson vai conseguir fazer contra esse Bay tão temido da primeira temporada, que tá aqui na nossa cor custom, que eu acho bem melhor do que a cor oficial de Black Dranzer S que atacar a Tube fez. Vitória da Dranzer. Fez um Light Rip, enfrentando agora o Pegasus. Atenção, Jinka. Salve-nos desse Blader corrompido, atenção. Rubber Axel atinge 1, 2 e 3, mas nesse combo de Point tá difícil. Jinka vai caindo pra Fênix Sombria. Fez um Light Rip, vem agora, Valt, manda um lançamento impetuoso nesse cara. Vem contornando o Rubber Axel, conseguiu ali. Vários impactos sucessivos, mas falta ainda a diferença do peso, vai começar a cair. Dranzer continua ali, meu Deus. Esse combo de 480 Point tá muito apelão. Precisa um Light Rip, não teve como, gente. Por favor, Jackson! Salve-nos da Black Dranzer! Um golpe certeiro eclodindo a maldade, não tem como. Aquele é o famoso extraordinário. Vamos então de vereditos pra esses Bays, galera. Primeiramente, Dragon, gosto muito que o seu lançador canhoto aqui vai ajudar a gente a lançar outros Bays de gira à esquerda. A cremalheira dele, inclusive, é extremamente confortável, conseguir fazer lançamentos muito fortes. Então, não só os dentes dele, mas como também aqui essa empunhadura ajuda bastante o Blader a lutar, mas infelizmente ela é extremamente leve e o Rubber Axel faz com que o Bay fique voando por aí muito rápido. O risco de você jogar pra fora é muito grande. Pegasus, bem que eu gostaria que o seu metal fosse um pouco mais grosso e o Bay tá extremamente elevado. Se ele viesse um pouquinho aqui mais pra baixo, eu iria conseguir encaixar melhor os golpes dele. Então aqui a gente tem um pouquinho de desperdício desse potencial. O remake dele, Miglage Burst, tinha um metal um pouco mais pra baixo, então ele atingia bem. E quando ele saiu, até que ele era bem competitivo. Valkyrie, sua performance é excelente, suas 3 asas batem extremamente concentradas. Sem falar dos detalhes do disco de Forja Boost, que você encontra tanto por dentro quanto por fora. É uma das melhores Blades desse conjunto que vem por aqui. Infelizmente, porém, a Hatchet aqui e a Blade fica com um vão muito grande e o 260, que já tem
bastante risco de eclosão. Aqui fica ainda pior. E aí no fim fica o grande vencedor desse conjunto, que é o Dransword, com muito mais metal que os outros, mais pesado e bem rebaixadinho. Não tem a borracha que vai gastar tanta resistência dele e vai pegando bem embaixo. Então isso aqui a gente vê como que a geração foi avançando até chegar na vez do Jackson. Portanto, desse conjunto, quem é que se salva? A Blade do Valkyrie e as peças do Dran, e o fato que também você vai conseguir as peças desses bays nas cores originais de seus respectivos animes, porque a gente ainda não sabe de onde a gente vai conseguir outro Valkyrie, outro Dragon, e se vier, certamente não vai vir nas cores nem do Tyson, nem do Valt, nem do Jinka. Esse conjunto ele é para bem colecionador e não é à toa que ele é tão caro e raro. Novamente, galera, gostaria de agradecer a todos vocês que andaram comprando nossos links do AliExpress, porque graças ao que vocês foram nos ajudando, foram tomando bônus lá na plataforma e permitiu que a gente comprasse esse conjunto de remakes, e agora vocês já estão liberados para poder pedir esses bays pros nossos shorts e tudo mais. Fiquem de olho que os nossos CX já estão chegando, o próximo torneio vai acontecer quando a gente tiver aberto todos eles, vocês não se preocupem, vai ter torneio de combos de vocês de CX. Já que a gente tá falando de remakes, aqui do canal a gente tem outros conjuntos raros. Olha o conjunto que veio o remake do Kerbex, olha o conjunto que vem a Dragon Victory, são realmente ali conjuntos que tem muitos bays que foram bem difíceis de encontrar depois, nem que fosse no Recolor ou algo do tipo atacar a turma e lançar pra quem não comprou esses conjuntos mais raros. Faço X imediatamente e até a próxima.